Olá, pessoal. Então, continuando, conforme eu havia me comprometido com vocês, vamos continuar a análise das questões da prova prática do 8º exame da OAB, a parte de Direito Civil. No outro vídeo aí, ou nos outros vídeos, eu já analisei, já dei meus pitacos a respeito da petição, que era uma petição inicial, né? Aquela ação de uso campeão especial urbano, e também dei meus pitacos na questão 1. Então vamos tentar aqui agilizar, o tempo é curto, né? O tempo ruge, direto e reto, ao infinito e além, como preconiza o grande filósofo contemporâneo Buzz Lightyear, personagem do Toy Story. Então vamos lá, gente. Questão 2 da prova de Direito Civil do exame da OAB. Presta atenção. João ingressa com uma ação ordinária em face da empresa XYZ. João, autor XYZ, ré. Postulando a revisão de cláusula contratual acumulada com indenização por danos morais e materiais. Tá? Olha o pedido. Danos morais e materiais além da revisão. Após todo o trâmite da primeira instância, o juízo civil prolata a sentença, julgando procedente apenas o pedido de revisão. Olha aí, ó, procedência parcial. Só o pedido de revisão, hein? Procedente. E resignado, João interpõe a apelação, a qual o tribunal dá parcial provimento, entendendo somente pelo cabimento da indenização por danos materiais. Então, veja só, em primeiro grau ele ganhou a revisão. Apelou. Em segundo grau, conseguiu a indenização pelos danos materiais, mas continuou, né, improcedente, permaneceu a sentença em primeiro grau, improcedência do pedido de danos morais. Bom, após a publicação do acórdão, no quinto dia, último dia do prazo, a empresa XYZ, que é a ré, opõe embargos de declaração. Quer dizer, a ré apresentou embargos declaratórios, por entender que houve contradição na decisão colegiada que julgou a apelação. João, que é o autor, sem atentar para o tal fato, a interposição dos aclaratórios, interpõe recurso especial no dia seguinte da oposição dos embargos, sem aguardar o julgamento destes. Então, veja lá, houve embargos declaratórios, né? Sem se dar conta disso, o autor, que havia sucumbido no dano moral, no pedido de dano moral, entrou com recurso especial, antes do julgamento dos embargos declaratórios. Bom, fecho da questão. Considerando que após a publicação do acórdão que julgou os embargos, não houve reiteração do recurso interposto, recurso especial, por João, responda às questões a seguir com a devida fundamentação legal, quer dizer, os artiguinhos. Né? A, de abobrinha. O recurso especial poderá ser admitido? Primeiro ponto. Lembrem-se que, por ocasião da interposição de embargos declaratórios, reza o CPC, se interrompe o prazo para os demais recursos, para qualquer recurso. Nesse caso, para os recursos especial e extraordinário. Bom, ou outros, né, internos. Não está escrito na lei. Na lei não está escrito que a interposição de embargos aclaratórios implica na necessidade de eventual recurso especial ou extraordinário interposto pela parte contrária seja ratificado. A lei não diz isso. Mas o STF também tem esse entendimento, não tem súmula. Mas o STJ acabou, ao longo do tempo, firmando o entendimento de que, se houve a interposição do recurso especial antes do julgamento dos embargos declaratórios, após os julgamentos declaratórios, da publicação do acórdão do julgamento dos embargos declaratórios, é preciso a parte que havia interposto o recurso antes desse julgamento ratificar. Bom,
Tem uma súmula, então, para dizer que tem uma súmula, a súmula 418 do STJ, que diz o seguinte: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. Então, a tua resposta para essa questão A teria que ser não pode o recurso especial ser admitido porque não houve a ratificação. Por quê? Porque a súmula 418 do STJ assim estabelece. Bom, nós poderíamos ficar aqui horas, né, discutindo se é razoável essa súmula do STJ. Vocês sabem que eu gosto de questionar as coisas. Eu fico imaginando a seguinte situação. Imagine que houve a interposição de recurso, exatamente a questão, houve a interposição de recurso especial antes do julgamento dos embargos declaratórios, mas os embargos declaratórios são julgados improcedentes, ou seja, a decisão, no caso ali da apelação do colegiado, foi mantida incólume. Ora, não houve alteração nenhuma da decisão do acórdão que foi atacado pelo recurso especial. Então, por que raios seria necessário que a parte recorrente ratificasse o recurso especial? Na verdade, não precisaria. Não teve nem alteração da decisão. Para que ratificar? Bom, aí vem o STJ, lá quando editou essa súmula, a proposição dela, até fui dar uma pesquisada, e a proposição dela foi do Fux, do então ministro Fux lá do STJ, que hoje está no STF. A justificativa é a seguinte: bom, como a interposição dos aclaratórios interrompe o prazo, interrompe o prazo para os demais recursos. Portanto, só vai começar a contar o prazo do recurso da publicação do julgamento dos embargos declaratórios, do acórdão. Ora, não pode a parte interpor o recurso antes de começar o prazo. Mas aqui entre nós, se a parte contrária não tinha ciência de que o prazo havia sido interrompido, porque não havia nem sido intimado os declaratórios, quando interpôs o recurso, não é muito preciosismo exigir ratificação, quanto mais que a lei não fala nada? Bom, aqui entre nós, eu acho que é. Mas a gente sabe que o que eles puderem matar de recurso, sem ter que analisar, sem ter muito trabalho, né, especialmente sem ter que analisar mérito, eles matam mesmo. Então, resumo da ópera: havia necessidade de ratificação. Não houve essa ratificação, o recurso especial não pode ser admitido. Não concordo, mas é uma súmula do STJ. E vocês sabem que súmula, que é a consolidação do entendimento de determinados tribunais, nesse caso, a súmula do STJ, ao longo do tempo, é praticamente lei, né? Talvez mais do que lei. Porque os julgadores, em geral, não fazem um esforço de interpretação da súmula. E, quando se trata de dispositivos de lei, costuma-se fazer ao menos um mínimo esforço interpretativo, né? Nós sabemos da importância dos precedentes como fonte do direito, da jurisprudência como fonte do direito, né? A principal fonte do nosso sistema, o sistema romano-germânico, é a lei, tá? É a lei, mas nós sabemos que já faz muito tempo que o nosso direito flerta com o sistema do common law, que é um sistema originalmente baseado no costume e que hoje é baseado no precedente. Então, hoje, cada vez mais, eu repito isso sempre que posso, cada vez mais se tem maior valor, maior peso os precedentes. Bom, e se o precedente está consolidado numa súmula, nem se fala. Então, você teria que conhecer, saber que existia alguma coisa a respeito, ter lido as súmulas, lembrar, acho que tem alguma súmula sobre isso, e percorrido essas súmulas e localizado ela. Então, a resposta era aí. Não, tinha que ser ratificado, por quê? Porque a súmula 418 do STJ assim o exige. Bom, isso era a letra A da questão 2. E a letra B da questão 2? O que dizia? Deixa eu localizar aqui. Em caso de não admissão do recurso especial interposto, né? Qual seria o recurso cabível? Bom,
não foi admitido. Não foi admitido o recurso especial. Nesse caso aqui, porque não houve ratificação, com base na súmula 418. Mas a questão é a seguinte: sempre que o recurso especial é inadmitido, cabe recurso. A pergunta era só uma: que recurso cabe? Só tem um recurso, que é o previsto no 544 do Código do Processo Civil, que diz: não admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 dias. Então, a resposta era essa: agravo nos próprios autos. Não é agravo de instrumento, tá, gente? Teve uma alteração em 2010 e agora a gente nomina assim, é agravo. Agravo nos próprios autos, né? Por quê? Porque aí sobe o agravo nos próprios autos do processo. É verdade que hoje sobe digitalizado já, não é físico. Se digitaliza e se remete para o STJ. Mas, de qualquer forma, os autos são inteiramente digitalizados e são remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e lá passa a tramitar, certo? Então, a resposta do B: agravo nos próprios autos, previsto no Código de Processo Civil, artigo 544. Da questão 2, é isso. Daqui a pouco, logo mais, eu vou comentar a questão número 3 para a gente ultimar isso aí. Porque eu quero dar esses meus pitacos antes de sair o gabarito agora dia 5 de novembro, né? Hoje é dia 31 de outubro. Porque engenheiro de obra pronta não tem graça, né? Quero dar os meus pitacos antes de sair a resposta padrão da FGV. Valeu? Até mais.